Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como a lei do mínimo esforço me ajudou a prosperar. Você já teve aquela sensação de que quanto mais você se esforça, menos coisas acontecem para você? Tipo, né, você faz tudo certo, dá o seu máximo e mais parece que você tá nadando contra a correnteza? Bem, exatamente isso que talvez você está sentindo, que você vem passando aí, foi o que eu passei por muito tempo na minha jornada. Até que eu aprendi, né, descobri e realmente introspectei a lei do mínimo esforço na minha vida. E foi quando ela entrou de fato na minha vida que as coisas começaram a se modificar e eu comecei de fato a criar uma realidade da forma como eu queria, com o mínimo esforço, né? E comecei a prosperar de verdade. Então hoje eu quero te contar como é esse processo, como que funciona, e eu quero te inspirar que talvez você use isso a seu favor, use isso na sua vida para trazer um pouco mais de leveza para você tirar um pouco esse peso que você possa estar vivendo, passando e permitir que as coisas fluam com mais leveza, com mais naturalidade, né, com mais prosperidade. Então, para a gente já começar, né, o vídeo de hoje é o que que é a lei do mínimo esforço, né? A lei do mínimo esforço, ela nos ensina, né, que a natureza não se esforça para nada, ela simplesmente é. E é muito legal e eu quero que você pare e pense nisso na sua jornada, tá? O sol, ele não precisa tentar brilhar, não é verdade? O sol todo dia ele vem e simplesmente brilha, ele clareia, ele nos dá clareza, ele nos dá brilho, ele simplesmente é como é, né? O rio, ele não faz esforço para andar, o rio simplesmente flui de forma fluida, de forma natural, né? O mar, ele simplesmente vai e volta de forma fluida, de forma tranquila, né? As flores, elas não fazem esforço para, né, para florescer. Elas simplesmente florescem, né? Cada flor na sua época do ano, né? Mas o principal é cada um, né? Cada situação que eu dei um exemplo aqui segue um fluxo. E esse fluxo tem o tempo e a fluidez das coisas. E essa é a essência da lei do mínimo esforço. Quanto mais a gente aprende, né? E eu não sei você, tá? Mas antes de eu entender essa lei com propriedade, eu vinha de um mindset que eu percebo, e talvez você possa também entender sobre isso dessa forma, que a gente precisa sempre fazer mais, 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 sempre fazer muito. E é o oposto da lei do mínimo esforço. Ó, lei do mínimo esforço. Então, é fazer menos esforço para conseguir aquilo que você deseja, para prosperar. Então, acreditar que só vale, né, se doer, se tiver muito esforço, se tiver exaustão, se tiver cansaço, é o verdadeiro esforço, né? Que tem que ter suor, tem que ter sacrifício para a gente viver a vida, para a gente prosperar, para a gente viver bem. E não é nada disso, né? É, a vida tem que ser uma luta, né? E a gente fica com a energia esgotada, travada. E é aí que você percebe, eu quero que você pare e pense na sua jornada. É aí que a prosperidade não vem, porque a prosperidade é a gente estar com a energia elevada e a energia fluida. Então, quando a gente está nesse extremamente esforço para fazer tudo na nossa jornada, onde a gente começa a perceber que a prosperidade ela não vai fluir, ela não vai rolar. E aí, eh, como que eu me sabotava? Eu já falei um pouquinho, mas vou falar um pouquinho mais. Durante muito tempo eu estava nesse ciclo, né, que eu compartilhei aqui em cima. E eu me cobrava demais, né? Porque lembra, eu tinha um mindset que eu tinha que fazer muito, muito loucamente, trabalhar horas com muito esforço, tinha que ser suor, tinha que ser na base do sacrifício. E eu me sobrecarregava muito, lembra? Gerava muita ansiedade, muito estresse. Por quê? Porque eu queria controlar tudo, eu queria ter o controle de tudo, queria ter o controle de toda a situação, de todas as pessoas que estão envolvidas no cenário, né? Falando principalmente profissional. E mesmo assim as coisas não fluíam da forma como eu queria. E eu estava me sentindo cansada, porque eu não sei você, mas pare e pensa, quando você quer controlar tudo, você não fica esgotada energeticamente, emocionalmente? Por quê? Porque a gente não tem controle, né?
E aí eu ficava me perguntando assim: o que que eu tô fazendo de errado? Eu cheguei nesse momento da minha jornada e eu fiquei me perguntando: cara, eu tô me esforçando igual uma louca, eu tô me desdobrando, me sobrecarregando, tentando perceber tudo que pode estar acontecendo de errado e nada funciona, nada flui. E aí a resposta, né? Eu estava fazendo demais as coisas, né? Com a energia errada. É isso, você vai ver que eu falo isso muito em várias aulas, né? Hoje eu foquei em trazer esse tema para você nessa aula, para você entender a conexão que tem toda a minha estrutura de raciocínio aqui no meu canal, que tudo tem a ver com essa a parte universal. Eu acredito 100% na força universal, em Deus, no universo. Eu acredito que tem leis que regem a nossa vida. Quando eu descobri as leis, né, as leis universais e a lei do mínimo esforço, que eu entendi que era uma lei que eu estava desrespeitando, né, que eu estava indo contra ela e não a favor dela, foi quando eu entendi que, opa, é aqui que eu estou me sabotando de prosperar melhor financeiramente, emocionalmente. Por quê? Porque eu estou indo contra a lei, é lei. Então, lei é lei, gente, não tem como. Você não vence a lei. Então, a lei do mínimo esforço, ela diz exatamente o oposto disso. Eu vou dar exemplos mais na prática, tá? Então, depois que eu percebi tudo isso, né, que eu fiz a pergunta para mim e me veio essa coisa, né, que eu estava gastando muita energia em coisas, situações que só estava me sobrecarregando, né? E aí eu percebi que eu precisava soltar, né? E aí eu parei de tentar controlar tudo, né? Parei de ter as respostas imediatas e comecei a confiar. E quando eu comecei a perceber isso na minha jornada, foi quando a primeira coisa que eu fiz foi aceitar. Aceitar a situação atual de como eu estava vivendo naquele momento na minha jornada e eu precisava silenciar, né? Parar de falar e não só comigo mesma num diálogo interno, mas parar de falar sobre coisas com outras pessoas, entrar mais em silêncio, entrar em conexão comigo, entende? Ah, então eu precisava de um momento mais para ou me ouvir e sentir mais o que eu estava passando naquele momento. E aí vem o poder da aceitação, que eu quero trazer aqui para você como um ponto principal do vídeo, que vai fazer as grandes viradas de chave, que é assim, quando a gente aceita o momento presente que a gente está vivendo, a gente tem o poder de ter clareza sobre a informação para decidir como reverter aquele jogo na nossa jornada. Falando sobre a lei do mínimo esforço. Quando eu parei de controlar tudo e a todos, aquele todo momento, e soltei, o que que é soltar? É a gente parar de resistir, concorda? Aceitação é a não resistência. Então, quando você para de ficar querendo respostas imediatas a uma situação que você está vivendo, você, ó, aceita, é isso, e espera. Espera o fluxo da vida. Lembra? O sol, ele não faz esforço para brilhar todos os dias, ele simplesmente vai aparecer. Ele não tem que decidir se ele vai vir ou não, ele vai vir, porque isso faz parte do universo. Então eu comecei a confiar mais. A lei do mínimo esforço, ela traz essa consciência sobre a gente confiar no fluxo da vida, sobre a gente confiar que tudo tem uma inteligência universal e espiritual que também está orquestrando a nossa vida, por mais que a gente tenha que ter clareza quem nós somos, por que que a gente está aqui e para onde a gente vai, a gente precisa entender que a gente tem que dançar conforme a música, tem que dançar conforme o fluxo que a gente está vivendo, conforme o ciclo de vida que a gente está vivendo. Isso aqui é tema até para as outras aulas. Se você quiser, depois comente aqui que eu posso trazer mais falando sobre ciclos da vida, sobre essas questões. Então, quando eu decidi fazer essas coisas com mais presença, com mais verdade, eu comecei a ouvir a minha intuição de verdade. Lembra o que eu falei primeiro? Aceitação. Se eu não aceito o momento presente, eu não consigo parar a minha mente, o diálogo interno, e eu não paro o externo, o barulho externo. O que, que seria o barulho externo? Né? Você só ficar ouvindo o que as pessoas acham que você tem que fazer, você ficar enfiado em rede social, você ficar consumindo o externo e não olhar para dentro, entende?
E aí, quando eu comecei, né, a ter mais presença, o que que é ter mais presença? Tem até um livro que eu indico, chama O Poder da Presença, eu até vou deixar o link dele aqui embaixo para você, que é um livro que é muito bom para quem percebe que precisa aprender a trabalhar mais a presença plena. E eu garanto a você que o poder da presença, que é você estar presente, viver no momento presente, você estando consciente, né, do que você está pensando, do que você está sentindo, sentindo o caminho, intuindo, isso é muito importante para sua jornada. Esse livro me ajudou muito, eu acho que eu li ele em 2019, se eu não me engano, 2018. E ele é muito bom, muito potente. Ele me ajudou muito a desenvolver isso por conta da lei do mínimo esforço que eu li em 2018, tá? É, Quando eu comecei a soltar, lembra? Aceitar e deixar que as coisas fluíram, foi quando eu comecei a prosperar mais. O que que seria a prosperidade? Lembra que eu falo muito que o dinheiro é uma energia, então eu comecei a ter mais clientes. Por quê? Porque eu parei de colocar pressão nos resultados que eu queria que acontecesse. Eu permiti que o fluxo natural da vida viesse da forma como tem que ser. Mas, o mais importante que eu quero que você também preste atenção aqui, que é muito importante, tá? Então, projetos que estavam, né, travados na minha vida começaram a andar. Então, eu comecei a ter muito mais volume de clientes na minha jornada e eu comecei a me sentir muito mais leve, muito mais feliz, muito mais próspera. Por quê? Porque eu soltei a pressão do controle, de querer controlar todas as situações como tinham que ser. E aí, como que a gente pode viver essa lei mais na prática, né? Como que a gente vive a lei do mínimo esforço na prática? Viver essa lei na prática é não deixar tudo solto, sem ação. É isso que eu quero que você entenda aqui, você vai ver que eu falo muito sobre isso. E é o contrário disso, né? É o agir, mas com consciência e direção. Lembra que eu falo muito que é muito importante você ter consciência, você ter clareza sobre o porquê você vai fazer e o significado que aquilo vai gerar na sua vida. Então, viver a lei na prática é não deixar, deixar tudo solto e sem ação. Desculpa, vou ressignificar aqui. Viver a lei na prática não é deixar tudo solto sem ação, mas é agir com consciência, né, sabendo o porquê que você está fazendo, qual o significado que aquilo vai ter de impacto na sua vida. Mas é agir. Você viu que sempre é o agir? O todo dia é o agir, mas é agindo com consciência. Lembra? Você não precisa fazer muito, mas você precisa fazer o que é preciso fazer, que vai gerar o resultado que você precisa ou que você deseja. Perceber o que está sendo forçado e o que está desalinhado. Voltando a mim. Quando eu percebi que eu estava querendo forçar um resultado, óbvio que eu estava desalinhado com o meu progresso, com a minha expansão de quem eu sou e pensando no lado profissional, né? Então, é escolher o que vibra com o nosso coração. Eu falo muito sobre isso, você vai ver aqui no canal. Se você acredita que é possível você prosperar sendo quem você é e trabalhando da forma como você deseja, mas é óbvio que você vai ter que fazer alinhamentos, que vai ser estudar, aplicar, trabalhar. Mas não quer dizer que não vai funcionar, não vai dar certo. Tudo dá certo, desde que a gente entenda esse nível de consciência que é um alinhamento. É possível você prosperar querendo fazer o que você deseja, mas aquilo que você deseja está alinhado com quem você é? Você percebe que aqui são perguntas de reflexão que traz o alinhamento seu vibracional com o alinhamento daquilo que você deseja. Lembra, a lei do mínimo esforço, como ela me ajudou a prosperar? Ela me ajudou a prosperar quando eu parei de focar em fazer coisas que não iam me dar prosperidade material que eu queria, prosperidade emocional, e comecei a focar em ações que me trariam mais aquilo que eu desejo de fato. Então não era muito o que eu estava fazendo, mas era a forma como eu estava fazendo. Aí eu fui moldando isso. Então, hoje, eu só digo sim para projetos e pessoas que estão alinhados com aquilo que eu desejo para mim. Não é só porque vai me dar dinheiro, mas tem a ver com aquilo que faz o negócio ter significado para minha jornada. E faz o. Cara, tem que ter um porquê para mim, por que eu tô fazendo aquilo. Então,
Se eu percebo que o negócio ele tá insistindo muito e algo tá drenando a minha energia, eu paro, respiro e pergunto para mim, né, eu tô te dando um exemplo de como você pode fazer. Eu tô tentando isso está fluindo ou estou tentando controlar isso daqui que veio para mim como uma abre aspas, ou seria uma oportunidade para mim, né. E eu falo isso para você porque eu já vivi muito isso na minha jornada, né. Situações ou clientes que vieram para mim que não estava alinhado com quem eu sou, com aquilo que realmente eu ia entregar, então eu deixei ir. Não tem a ver, eu não vou conseguir te ajudar, você não vai conseguir, né, desenvolver, então cada um tem que seguir um caminho. Então, quando você percebe isso, você começa a entrar mais em alinhamento com quem você é. E lembra, quanto mais você está alinhado com quem você é, mais a prosperidade flui para você de forma natural. Por quê? Tudo aquilo que você faz sem esforço, você faz com alegria, você faz com satisfação, com entusiasmo. E é assim que a vida tem que ser, gente, a vida não tem que ser. Não quer dizer que você não vai ter esforço, entende? Mas a gente está falando de um esforço em exagero. Trabalhar todo dia é natural e é gostoso, mas trabalhar numa coisa que não te traz satisfação e você tá lá, tá porque tá, não tá te gerando prosperidade. Para e pensa. Carol, não é fácil. Eu sei que não é, mas é um trabalho que precisa ser feito. O ponto de clareza é eu entender. Isso que eu estou fazendo hoje é realmente o que eu desejo para mim, não é? Então você vai ter que fazer uma transição para outra coisa. Entende que são ajustes? Então, como que você pode começar a colocar ainda mais em prática isso? Se você está aí ouvindo isso tudo e sentiu que tem algo travado na sua vida, tá pesado, talvez seja a hora de você começar a soltar. Talvez seja a hora de você pensar nisso, exatamente como eu tive que fazer, eu tive que parar e soltar tudo. Para tudo, aceita como tá, percebe, silencia sua mente. Aqui embaixo no descritivo, eu vou deixar também uma playlist das meditações e reiki que você possa fazer que vai te ajudar para você fazer esse alinhamento energético dos seus chakras para trazer mais consciência para você nesse momento também, tá? Você talvez vai ter que soltar a expectativa, a sua expectativa perante ao resultado que você deseja e a expectativa que as pessoas colocam sobre aquilo que você deseja alcançar. Muitas vezes porque você contou para a pessoa que você queria fazer ou ser uma coisa, aí a pessoa colocou um monte de informação dentro de você que te gerou ansiedade, estresse, pressão. Então você vai ter que soltar essa expectativa. O que é soltar a expectativa do outro? Seria você não se incomodar com o que o outro vai achar ou deseja que você siga, entende? Olha quanta informação eu estou te trazendo. E você vai ter que confiar mais, confiar no fluxo da vida, confiar no universo, confiar em Deus, confiar na espiritualidade que você acredita, do que aquilo que você sente. Mas é inevitável. Lembra, para que o universo ele nos ajude mais, a gente precisa estar andando em comunhão com ele, em comunhão com Deus. Para eu andar em comunhão, eu preciso estar todos os dias alinhado à minha espiritualidade, alinhado ao meu propósito, alinhado às minhas ações, coerente com aquilo que eu desejo ser, fazer e ter. Então, você pode começar se fazendo essas perguntas. O que eu posso deixar ir agora para permitir que algo novo flua na minha vida? O que eu posso deixar o que eu posso deixar ir agora para permitir que algo novo na minha vida flua de forma mais natural, né? Pode ser, lembra, e pode ser muitas coisas. Pode ser um hábito nocivo que você possa estar fazendo para você. Pode ser uma crença. Lembra, o que é uma crença? É uma forma de pensar, é um slogan que você tem na sua cabeça que você acredita que aquilo é verdade. É uma crença, lembra? Crença. E essa você vai ter que deixar ir a sua forma de pensar. Como que eu sei que eu estou no caminho certo? São seus resultados. Se você está fazendo muito esforço e não está tendo o resultado que você quer, é porque você precisa mudar os seus hábitos, a sua crença e a sua forma de pensar. Eu garanto isso a você. E aí, pensa assim, a verdadeira prosperidade, ela não vem do excesso de esforço, ao contrário, ela vem do esforço direcionado trazendo o significado à minha vida ou à vida das pessoas que vai impactar para que a prosperidade realmente venha para a minha vida, porque é de forma fluida,
Não quer dizer que eu não vá agir, não quer dizer que eu não vá fazer esforço, mas é o esforço excessivo que é o oposto da lei do mínimo esforço, ó. Mínimo esforço é fazer mais, mas com mínimo esforço. A lei do mínimo esforço pede isso. Lembra do sol? O sol não precisa fazer esforço para brilhar. A lua não faz esforço para estar no céu todos os dias da noite, nos iluminando, nos abençoando, nos, né, dando clareza sobre as nossas direções também. Então, ela vem dessa energia certa. O que que é a energia certa? Quem eu sou, para onde eu estou indo, por que que eu estou indo, qual é o significado que aquilo tem na minha vida. Do coração leve, quando eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo, por que que eu estou indo, o significado que aquilo tem na minha vida, pensa se seu coração não ficar leve. Eu quero que você pare e pense na sua jornada. Em algum momento da sua vida você já sentiu isso. Você sentiu, ó, você abriu um sorriso, você sentiu clareza sobre o caminho, você sentiu leveza, você sentiu paz de espírito, você sentiu entusiasmo, alegria e satisfação. Você sentiu gratidão por você estar agindo, fazendo aquilo que você está fazendo. Então, vem desse coração e vem dessa mente em paz, né? O espírito ele está conectado a gente. Lembra? A lei do mínimo esforço é uma das 7 leis espirituais do sucesso, né? Que ela fala que a gente pode realizar tudo o que a gente quer, como a gente quiser, mas a gente tem que ter consciência sobre todas essas informações que eu falei aqui em cima. E se essa mensagem tocou seu coração, assim como tocou o meu, se fez sentido para você, deixa o seu like aqui por gentileza. Se inscreva aqui no canal, caso você não for inscrito. Se você já é inscrito, muito bem-vindo. Obrigada por você estar aqui comigo. E compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Assim você me ajuda a também propagar o bem nunca parar. E que precisa ouvir essas informações dessa aula de hoje. E comenta aqui embaixo qual é a área da sua vida que está impedindo que você flua com mais leveza, com menos esforço agora. E se você precisar de alguma contribuição para você alinhar essa situação na sua vida, aqui embaixo no descritivo tem um acompanhamento de 3 encontros comigo que eu posso te ajudar a você resolver isso de fato na sua vida, tá bem? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo na próxima aula. Tchau!